Bem-vindos a mais um Sintonia Holística, o podcast para falar de terapias integrativas, saúde, bem-estar, falar de forma que você se sinta melhor, relaxar e ter sempre boa saúde, bem-estar no geral. Para vocês entenderem um pouquinho mais, sou Cristiana Cavalcante, terapeuta integrativa, sou formada com terapia integrativa, fisioterapia, sou pós-graduada em estética facial, corporal, constelação familiar e fazendo hipnose agora, formada em acupuntura, um pouquinho de cada coisa e são 27 anos de praia para poder falar com propriedade, falar um pouquinho mais para vocês sobre como se cuidar, como se tratar. E nós vamos falar muito disso hoje. Hoje nós vamos falar muito da saúde mental. Se você precisa melhorar saúde física, mental, emocional e espiritual, nosso espaço é aqui, pertinho de vocês, no Cadima Shopping. Vocês nos encontram pelo 21996795340 ou no @cristerapia. E aqui, do ladinho de vocês. Antes de começar, antes de falar com essa pessoa maravilhosa que está aqui na minha frente, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores. E o primeiro é para você que quer fazer o seu podcast, quer dar a sua versão do mundo, quer colocar aquilo que você conhece, aquilo que você gosta, aquilo que você ama para as pessoas. Você pode entrar em contato no 2299-773-4493 ou no @EstúdioRealizeNF. E eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Você pode vir aqui, tomar o nosso cafezinho, beber uma água, bater papo e descobrir como é gostoso chegar com tudo pronto para você dar o seu recado. Nosso outro grande amigo, grande patrocinador, é o Hugo Dutra, que você vai encontrar no @Hugo_F Dutra. É o nosso consultor financeiro. É ele que vai te ajudar a sair das dívidas, sair dos problemas, modificar sua vida, se programar. Pode ser para um carro, para uma viagem, para uma casa ou para algo muito maior. É aquela pessoa que vai estar sempre falando para você ter o seu dinheirinho guardado para um futuro, seja ele próximo, muito longo, mas ele te ajuda a fazer isso de forma suave, delicada, sem muito estresse, sem parecer que eu vou cortar tudo, que eu não vou comer nem mais direito. Ele faz isso te ensinando de verdade. Pode ser através do telefone, através do podcast dele, dos livros que ele tem, ou, muito melhor, fazendo uma consultoria financeira diretamente com ele. Nosso outro grande patrocinador e grande especialista, eu digo que é um especialista em autoestima, em bem-estar, em se querer, em querer bem, é Camila Tomás, que é especialista em Mega Hair. É ela que vai cuidar do seu cabelo, vai te alongar, vai te aumentar, vai cuidar. Pessoas que têm problemas de queda de cabelo, pessoas que passaram pelo câncer, pessoas que passaram pela bariátrica e todos aqueles que querem aumentar a autoestima, melhorar essa aparência física. Você encontra a Camila no @Camila_Tomás_ ou no 22999816386. Vocês encontram Camila ali na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, 299-101. E eu tenho certeza que vocês podem tocar lá e ela vai fazer uma excelente avaliação para o seu caso. Herta Martins, terapeuta, psicóloga, mandala terapeuta, trabalha com o circuito das estações, trabalha com mandalas, a paleta cromática pessoal, que muda a sua forma de ver a vida. Não é só a cor que você veste, é a cor da sua alma. E florais. Você encontra a Herta no @HertaHMartins ou no Escola do Círculo, 2198-620-7970. Se você quer entender um pouquinho mais sobre saúde mental, sobre estresse, ansiedade, depressão, hoje nós vamos falar com uma especialista nisso. Excelente profissional. Raquel Moser é psicóloga clínica,
Ela colocou até o CRP dela aqui, ó. Graduada em psicologia pela Universidade Estácio de Sá. Ela é especialista em reprogramação mental pelo Instituto Vir a Ser. Pós-graduada em psicologia humanista existencial, ela vai explicar para gente. Você encontra na clínica, na Rua General Osório, número 4, aqui pertinho, para quem é de Friburgo, na sala 214, no centro, pertinho de vocês. Mas isso deixa muito fora ainda. Vamos conversar com essa mulher maravilhosa. Raquel, muito obrigada por ter vindo, obrigada por aceitar esse convite. A gente faz coisas muito próximas e muito distantes ao mesmo tempo. E é um trabalho muito lindo, porque a gente realmente envia paciente, envia as pessoas umas para as outras. Sempre que a gente precisa, a gente está aqui, ó, unidinha, em conjunto, discutindo, batendo papo. E eu sou apaixonada pelo trabalho que você faz. Mas eu quero que você fale um pouquinho de você. Sim, bom dia a todos, bom dia a você, Cris. Primeiramente, agradecer por esse convite, eu realmente me sinto lisonjeada, muito feliz. Admiro muito o seu trabalho e, inclusive, né, sou também sua cliente. Quando preciso, né, procuro você. Somos. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco do meu trabalho, aprendendo também com você. E acredito que esse momento, né, possa trazer entendimentos, né, para quem está assistindo. Às vezes as pessoas passam por certas coisas, por exemplo, na questão da saúde mental. Às vezes as pessoas estão sentindo coisas, estão passando por momentos e elas nem entendem que aquilo é um problema mental, sabe? Sim, e hoje em dia a gente fala muito dos problemas emocionais, dos problemas mentais, só que virou um balaio de gato. Ou toda tristeza é depressão, ou não quero nada, não tenho nada, é falta do que fazer, é falta de vergonha na cara, que a gente ainda escuta. Exato. Isso. Primeiro, antes da gente entrar de verdade nesse assunto, eu sei que você veio se apaixonando por esse mundo. Sua estrada começou com uma série de coisas diferentes. Você foi aprendendo a entender que esse mundo era o seu. Fala um pouquinho disso. Como é que você caiu de paraquedas nessa brincadeira? Eu tenho 2 filhas, né? E elas já são adultas. Então, quando elas eram bem pequenas, eu estava muito dedicada a elas e sempre fui empresária, né, do ramo da moda íntima em Nova Friburgo. É algo que eu também gosto. Porém, em um certo momento, eu comecei a sentir necessidade de estudar, de voltar para o mundo acadêmico, conhecer pessoas, me melhorar, né, como pessoa. E eu pensei, o que fazer, né? Sim. E eu vinha, nessa época, passando por um processo de terapia com a minha querida amiga Sueli Meirelles, e eu me apaixonei pelo trabalho dela, me espelhei nela, e eu vi ali uma possibilidade de ser também uma profissional da saúde mental, porque eu sempre gostei de interagir com pessoas, né? A minha área era vendas, né? Então, sempre em contato, eu pensei tudo a ver comigo. Sim, ajudar as conversar. pessoas, falar. E eu sempre tive em mim essa característica acolhedora. As pessoas sempre já me procuravam, né, para conselhos. Na família também. Algum problema? Raquel, procura a Raquel. Então, eu tenho essa característica, sempre tive. E aí eu comecei esse caminho da faculdade, trabalhar o dia inteiro, enfrentar noites de frio, né? 2 filhos. Estácio, casa. Enfim, foi um grande desafio. Eu venci e logo comecei a trabalhar, né? Por que eu te peço para falar isso? As pessoas às vezes pensam que você tem que nascer sabendo que vai ser isso para o resto da vida. E não entendem que você pode fazer essa... E não precisa ser uma mudança total. Você também continua trabalhando como empresária na moda íntima, continua tendo a sua empresa, continua tendo, e ainda faz um trabalho lindo com as pessoas. Então, essa transição não precisa nem ser para se livrar de algo ruim. Pode ser para trazer algo ainda melhor para a sua vida.
Isso, dá para conciliar, né, Cris? Então a gente divide o tempo. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito Sim, prática, então eu elaboro muito bem a minha agenda para chegar aos meus compromissos no consultório. Então é uma questão de disciplina, organização. E eu venho desenvolvendo o trabalho com a psicologia e cada vez me apaixonando mais, e é né? apaixonante. É E é apaixonante. gostoso as pessoas entenderem que eu posso também. Eu posso me espelhar nisso, eu posso fazer também. Não precisa ser para ser psicóloga, pode ser para qualquer carreira. Eu também posso, mesmo depois com filhos, mesmo já adulta. Exato. Não precisa ser a minha primeira faculdade, não precisa ser a minha primeira escolha, mas ela pode ser uma escolha para a vida inteira. E isso já começa mostrando que muda tudo, transforma a vida das pessoas. E aí a gente começa a falar das emoções, porque isso deve ter trazido uma série de emoções diferentes para a sua vida. Muito, me abriu assim a mente, me abriu um campo, né? E você estava falando agora, eu lembrei de um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, que ele é Excelente. da logoterapia. Então, o Viktor Frankl, ele fala muito sobre a busca de sentido, né? Então, se você está querendo modificar a sua vida, se algo está te angustiando, ou você percebe que você tem que mudar a rota, mudar os seus caminhos, mas é difícil, né? Vem aquela sensação de que é difícil. Pensa que assim, o teu coração é quem manda. Então, ele vai te mostrar o caminho. E o importante é perceber se esse caminho faz sentido com um propósito de vida que você tem. Sim. O que dá propósito para a minha vida? O que me eleva? O que me faz sentir pertencente? Né? O que me faz sentir que eu vou deixar coisas boas nesse mundo? Que eu vim para cá para ajudar, para contribuir. Então, acho que o caminho para escolher algo seria esse caminho do Viktor Frankl, que é a busca por sentido, que dá sentido à nossa vida. Não, eu sou chata até com isso, que eu falo que você veio humano, seja pelo menos humano. Né? Você saber o que vai ter de carreira é uma parte da sua vida, mas você tem entendimento que você veio para evoluir, para ajudar os outros, para fazer bem. Essa é a grande diferença entre você ser um bicho, você ser uma pedra e você ser uma pessoa. Né? Você saber que você pode ajudar o próximo. Fora que eu ainda brinco, eu trabalho, tenho muitos amigos que trabalham, né, em projetos voluntários, e a gente brinca que a gente faz isso por egoísmo, porque libera tanto ocitocina, faz tão bem, que a outra pessoa a gente vai ficar até feliz de estar cuidando também. Vamos falar um Exato. pouquinho sobre ansiedade e depressão, que é o nosso grande tema do podcast. Quando eu sei, vamos separar um pouquinho, quando eu sei que eu estou em depressão e não é só uma tristeza? Olha, a tristeza, ela é um momento que você vive, que você passa, né? Vamos supor, você perdeu alguém, né? Ou perdeu um emprego, ou perdeu um bichinho, né? Tem várias formas de você passar por um luto. Só que o luto, vamos supor, ele tem 3 fases, né? Que é a fase da negação, a aceitação e a adaptação. Quando a pessoa fica muito tempo na negação, ela não passa da fase, né? Porque tem um período, e isso está Sim, se prolongando muito, ela pode estar entrando numa depressão. Então, nós precisamos ficar atentos se o tempo que nós passamos transitando por esses sentimentos, ele está muito longo, porque os sentimentos, conforme a gente assistiu aquele filme Divertidamente, né, que foi o maior sim, barato, nós podemos transitar por eles, pela ansiedade que nos faz agir, pela tristeza que nos acolhe, a alegria, né? Mas não dá para estar alegre o tempo todo. Então a gente vai transitando nesses sentimentos, todos eles são importantes, não são ruins. O problema é quando você fica estagnado. Por exemplo, se você ficar estagnado na tristeza, você pode estar fazendo uma depressão. E a depressão, ela pode ter causas também genéticas, ela pode ter também causas em mágoas, questões que você viveu de traumas de infância. sim. Então, essa pessoa, porque o que é depressão? É excesso de passado.
ansiedade e excesso de futuro. Essa pessoa, ela pode estar parada lá no passado, sentindo ainda aquela rejeição, sentindo ainda aquele abuso, sentindo esses traumas, né? Então, ela pode estar fazendo uma depressão hoje por conta de situações do passado. E essas pessoas, elas também costumam usar muito frases metafóricas, sabe, Cris? Excelente isso. Como que quero sumir, a vida é ruim, a vida não presta. Se eu sumir, ninguém vai dar falta de mim. Elas começam com essas frases. Então, é importante quem está à volta ficar bastante atento. Isso é bom as pessoas entenderem, que são frases muito marcantes que têm a ver com a depressão. Eu não presto para nada, ninguém me ama. E isso é bom aí. Que as pessoas entendam. Que, opa, tem alguém aqui que está molinho demais, quietinho demais, parecendo preguiça demais, que muita gente fala que é preguiça. Tá preguiçoso, não quer sair do sofá. E começa a não dar atenção a esses alertas, que são alertas muito importantes. E uma coisa que as pessoas enfrentam, que você acabou de falar e é muito importante, é os julgamentos, né? A pessoa está com depressão, ela é vista... hoje em dia nem tanto, né? A mentalidade está mudando. Muito bom isso, mas ainda tem muito preconceito. Aí olha para a pessoa e fala, isso é falta do que fazer. Isso é porque ela é mole. É porque ela é fresca. Isso atrapalha bastante. As pessoas se sentem pior ainda, né? Sim, porque você já está num processo que é uma doença. E a pessoa acha que a sua doença é palhaçada, é frescura, é bobeira, é falta de Deus, falta do que fazer, falta de vergonha na cara. Aí você fala, então o que eu faço? Se eu não consigo mudar isso. E aí entra justamente, primeiro, a necessidade de apoio, das pessoas entenderem. E tudo bem, hoje com muita informação, hoje as pessoas já sabem que existe a doença, a depressão, que não é mais tão frescura assim, apesar de muita gente ainda agir dessa forma. Mas a primeira coisa eu sei que é a rede de apoio, é quem está em volta, porque quem está na depressão mesmo não é a pessoa que vai querer procurar ajuda, não é isso? Normalmente elas não procuram, elas não se sentem merecedoras, elas não se sentem amadas. Elas entraram num estado que é até difícil pedir ajuda. Sim. Sabe? E o grande agravante dessa situação é que essas pessoas elas podem cometer autoflagelos, elas podem tentar tirar a própria vida. E aí eu sempre falo, né? Ela quer tirar a vida? Não, ela quer tirar a dor. Sim. Ela quer se livrar da dor. Que ninguém feliz quer morrer. Exato. Então, até na minha prática clínica, né, eu utilizo bastante as técnicas de reprogramação mental, que é da Sueli, do Instituto Viracê. E tem uma das técnicas que eu gosto muito, que ela chama leito de morte. Quando fala assim, até assusta um pouco, né? Mas ela é uma técnica de projeção. Sim. Você coloca a pessoa num estado, né, mesmo de que ela quer morrer, e você vai construindo com ela um passo a passo de que, assim, e se você tiver um dia, ganhou de presente, o que você faz? E se você tiver uma semana, um mês, um ano, e você vai criando projeções, e o próprio inconsciente, porque ela está num estado, né, hipnótico, sim, relaxado, o inconsciente ele se manifesta melhor, você sabe muito bem disso, né? E aí a pessoa começa a criar a projeção, e quem está criando é o inconsciente, então isso vai ficando armazenado. Então é uma técnica assim, poderosíssima para pacientes que têm depressão e ideação suicida. E quando você diz que tem um tempo, esse tempo pode ser o quê? A gente tem como estipular, uma semana de tristeza está de bom. Tá ótimo, acabou uma semana, acabou a tristeza. Depende do episódio, né? Depende do episódio. Quando é um luto, esse tempo dura mais, né? Pode durar 6 meses. Isso é importante as pessoas entenderem, porque as pessoas falam assim, se tem um tempo para virar depressão, se tem um tempo que eu posso ficar triste,
Porque é natural que as pessoas virem assim, tá, tudo bem, mas estava doentinha, melhor, já foi. Não fica triste. Você fala, não, eu posso ficar, eu tenho direito de ficar, eu tenho direito de passar pelo luto. E a gente está passando por uma fase, e não só nossa aqui, uma fase na humanidade no geral, onde as pessoas não estão se dando o direito de sentir. E quando sentem, acaba sentindo muito, porque elas não querem sentir nada, então já não sabe mais o que é o que. Por isso que a gente vai dando essas ideias de é o quê? Perdi dinheiro na rua? Nossa, eu vou ficar triste, chateada, aborrecida comigo mesmo, me sentir mal. Não, eu perdi o horário do meu ônibus. Eu perdi um ente querido. São sensações completamente diferentes do mesmo sentimento. Sim, exatamente. Então, não tem um prazo específico. Cada um também é único e vai sentir de uma forma. Talvez para uma pessoa o luto vai durar um pouco mais, para outra vai durar um pouco menos. Há um término de namoro, quanto tempo estava com a pessoa, né? Sim, às vezes, o quão apaixonado. quão apaixonado, o dinheiro, perdi dinheiro. O que o dinheiro significa na vida daquela pessoa? Sim. Às vezes ela vai falar, eu perdi, mas eu dou a volta por cima e faço mais. Já tem outros que não, que vão ficar muito, muito chateados. Aquilo vai ser motivo de desânimo, né? Então, a tristeza, ela depende do episódio e depende de cada um. Desculpa, eu ia te cortar. Tá. Então, vamos lá. Então, a pessoa precisa entender que... Eu achei excelente quando você trouxe a ideia do divertidamente. Pena que a gente não tem os bonequinhos aqui. Mas é muito disso. A tristeza, ela está de bracinho dado com medo. Com o que mais? A tristeza, com a angústia, né? O tédio. A gente transita pela tristeza, como falou no filme. Ela te acolhe. Porque em algum momento você está triste, tudo bem, vai deitar no sofá, vai ver um filme, vai comer uma pipoca e fica lá curtindo a sua tristeza. Mas no dia seguinte levanta, né? Vai fazer atividade física que libera endorfinas, vai tomar sol, vai fazer coisas para você se distrair, porque acontece também. Às vezes você está numa situação e você precisa sair daquele local. Você precisa respirar novos ares, ver pessoas, se distrair, né? Isso ajuda bastante a diminuir a tristeza. Outra coisa que você falou e que me fez lembrar, que você falou de muito importante, é que assim, as pessoas hoje em dia não podem mais sentir nada, né? A gente está vivendo um momento em que todo mundo posta nas redes sociais que está tudo lindo, maravilhoso, e a gente sabe que não é bem assim. Nós somos humanos, nós temos vários desafios. Ninguém posta derrota. Não, a vida é desafio. Então, a gente sabe que por trás, né, disso tudo, existem pessoas que acordam, escovam o dente, almoça, vai trabalhar, se estressa com o filho, né? Sim. É o cotidiano. O que está acontecendo é que estão se espelhando muito, né, nessas realidades da internet que não são realidades. E também tem um agravante das pessoas que não querem sentir, tomando muito medicamento e, às vezes, tomando por conta própria. E o que mais Isso a gente é bem tem preocupante, né? A indústria farmacêutica adora, né? Porque fatura muito. Mas, em contrapartida, o que acontece com o remédio? O remédio, ele é tampão. Sim. Ele não resolve o problema, né? Então, o ideal é que você procure um acompanhamento terapêutico. Sim, a gente não está falando que não é para tomar remédio, é só para tomar remédio da forma correta. Da forma correta, exato. Você procurar um terapeuta e esse terapeuta, esse psicólogo, né, ele vai se for necessário, vocês vão discutir juntos, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Sim, né, que até vai te porque acolher. Muitas vezes não é nem uma questão de psiquiatra, é questão de clínico, de nutricionista, porque uma falta de vitamina B12 te dá a sensação de tristeza, a falta de zinco te dá a sensação de depressão. Então, é um entender a pessoa num completo. É entender que essa pessoa, muitas vezes, ela está molinha demais, está lentinha demais e não está deprimida. E aí, às vezes, ela vai, toma remédios para depressão porque o amigo A, B, C ou D ou tem, ou conseguiu, ou tinha o resto em casa, ou conseguiu numa farmácia que não é para ser vendido, mas vendeu. E ela está fazendo um tratamento completamente fora do que deveria, completamente errado de verdade,
vai mascarar, vai dificultar, não vai tratar corretamente, não vai entender o que realmente precisava para o caso dela. E acaba gerando um problema muito maior lá na frente. Exatamente. Então, nem que a gente fale assim, não, o primeiro médico tem que ser o clínico da família. Vá. Tem que ser, né, o clínico geral. Vá. Mas procure sempre ajuda para ter um pontapé inicial. Tem um start para você sair do torpor, para você sair daquela ideia de não consigo. Peraí, nem sempre é só emocional. Muitas vezes a depressão ela não vem de algo que aconteceu. Você não necessariamente tem que ter um gatilho de algo físico ou de algo que tenha paridade direta, né? Perdi algo, estou sofrendo. Sofri algo, estou sofrendo. Às vezes, o gatilho é sutil, é imperceptível e ela não sabe que daquilo ali gerou. Exato. Falando de depressão, ela pode ir agravando, lógico, até um suicídio, até uma pessoa deixar, às vezes não um suicídio sem perceber, porque vai deixando de comer, vai deixando de se cuidar e vai enfraquecendo, gera uma outra doença e vai embora. Mas ela pode gerar outras coisas, ou outras coisas podem gerar depressão. A ansiedade é um pequeno oposto, mas existem casos onde a gente vê os dois, não foi? Sim, muito. Existem muitos pacientes que, quando nos procuram, eles estão com os dois, depressão e ansiedade. É o que você falou, parecem, né, que são opostos, mas a ansiedade pode levar à depressão. O ansioso, né? O que é o ansioso? Ele está sempre no futuro, né? E o futuro, ele não existe, né? Ele é uma projeção. Então, eu falo sempre para os meus pacientes o seguinte, eu faço até uma fórmula matemática. Olha, vamos ficar 10% no passado, porque a gente respeita o passado, visita nossas memórias, né? O futuro a gente planeja, muito interessante você parar para pensar no futuro. Mas você vai parar para pensar no futuro, que você está com medo do que vai acontecer, você tem medo de ficar sem dinheiro, você tem medo de perder alguém. E interessante que teve um estudo na Pensilvânia que demonstrou que 90% dos nossos medos são relacionados a coisas que jamais acontecerão. Então, a gente fica no futuro com medo e aquilo não vai acontecer. Então, você está gastando energia que você poderia estar colocando no aqui, no agora. Você está se preocupando. Você está se preocupando. Por exemplo, eu sou da psicologia humanista e o Carl Rogers, né, nos seus estudos, ele preza muito por isso, a necessidade de vivermos no agora. Sim. Porque o que existe? O passado não existe, né? Mais. E é só muito nas nossas aquilo memórias. Que eu acredito, porque o meu passado, por mais que tenha vivido exatamente a mesma coisa contigo, a minha visão é uma, a sua é outra. Exatamente. Cada um significa as coisas de uma forma. Então, vamos colocar 20% no futuro para a gente planejar as coisas, 10% no passado, 70% no presente, porque aí você sai do estado de ansiedade, né? Eu faço técnicas para crise de ansiedade, porque quando a pessoa está no estado de ansiedade exacerbado, sim, ela cai em crises. E as crises de ansiedade paralisam. Por exemplo, eu recebo pacientes do consultório que chegam sem que não estou conseguindo respirar. Isso é ótimo. Tá parecendo que eu vou infartar. Esses sintomas? Sintomas são taquicardia, sudorese, sensação de não conseguir respirar, tremores pelo corpo e confusão mental. A mente não para. Então, o que eu faço primeiramente? Né? Peraí, vamos respirar. Mudar o foco. Porque a respiração é algo que a gente esquece de fazer, uma respiração consciente, né? Então, eu falo, olha, calma, primeiro a gente vai respirar. Puxa o ar pelo nariz, prende, solta pela boca. Eu coloco música porque eu amo música e eu acredito que música é terapêutica também e auxilia muito. Não é à toa que a gente tem o sound healing, né? Não é?
Aí eu coloco música, eu fico ensinando respiração e faço com que aquela pessoa esteja comigo ali no presente. Comece a entender o que está levando também aquelas crises de ansiedade. Isso é importantíssimo, porque se a que tá pessoa só acontecendo? tenta se livrar do efeito e não da causa, continua tendo efeito. Exato. Então procure entender qual é o problema, o que está acontecendo atualmente na sua vida que está desencadeando essas crises, né? Às vezes não está bem no relacionamento, tá para terminar, às vezes tá com problemas financeiros ou tá com problemas familiares, enfim, é uma série de coisas, né? Eu tá com uma doença, precisa fazer um tratamento, tá com muito medo do futuro, muito medo. Aí identifico. A partir daí, sim, aí eu coloco no estado de relaxamento, induzo a técnica de reprogramação e aí coloco aquela pessoa num estado em que ela esvazia esses sentimentos, sabe? Sim. Que estão causando essa ansiedade. Por que está causando ansiedade? Medo, ansiedade e medo, eles caminham juntinhos. Juntinhos, bracinho dado. Então eu vou esvaziar com ela o medo, a angústia. Tem tristeza também envolvida. Sim, e a gente tem que lembrar, minha mãe ela costuma usar um termo que ela diz que a bruxa não derruba o caldo, ela vira o caldeirão. Quando vem um problema, é automático virem vários problemas, porque um acaba agravando o outro. Então, às vezes, você está doente, por estar doente, você para de trabalhar, sua situação financeira piora, você acaba ficando sem dinheiro, fica mais ansioso, mais estressado. É uma bolinha de neve. Então, a gente tem que ir cuidando de um contexto total. Porque se você só pensa em, tudo bem, o problema é a saúde. Não, o ser humano ele é inteiro, né? Exato. Ele é uma caixinha ali cheia de coisinhas dentro. Então, é muito comum que a pessoa fale assim, não, eu estou ansiosa, mas não estou ansiosa só por uma coisa. Eu estou estressada, mas não estou estressada por uma coisa. Estou estressada por um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí o caldeirão transborda, né? Transborda mesmo. E aí vem essas técnicas que vêm justamente para você... A primeira coisa que a gente costuma falar é gerar foco. É sair daquela visão cheia de problemas. Eu costumo falar que é a técnica do formigueiro. Tem milhões de formigas saindo de um formigueiro, você se assusta com aquele monte de formigas, e se você presta atenção em uma, tudo começa a mudar, sua perspectiva muda. Então, você vai trabalhando muito em cima disso. Você fala de respiração. Já que a gente está aqui explicando para as pessoas, explica essa respiração para todo mundo. Como é que é feita, o básico do básico dela. Olha, eu tenho até um videozinho que eu postei lá no Instagram que eu dou 3 dicas para acalmar na hora das crises de ansiedade. Isso não isenta a pessoa de procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um profissional para realmente entender quais são os sintomas e tratar de vez. Mas para sair da crise naquele momento, o que é que você precisa? Se você conseguir, saia daquele local. Vá para um outro ambiente, que a tua mente já muda, né, a perspectiva. E aí você faz uma respiração de puxar o ar pelo nariz, prende 4 segundos, solta pela boca. Quantas vezes? Eu aconselho pelo menos umas 5 vezes, mas se você estiver empenhado ali, faça umas 10. Perfeito. A partir daí, você também pode fazer o seguinte: começa a sentir o teu corpo, começa a fazer movimentos sensorial, né? Mexer com o sensorial, mexe os pés, as mãos, sinta-se presente, sinta-se ali, sinta-se você, conecta com o seu coração, né? E sempre dá, né? Mesmo que seja só a mãozinha, encostar, sempre dá. Isso, sempre dá. Então, você vai voltando para si, vai entendendo que tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E outra coisa que eu indico muito para pessoas ansiosas é a atenção plena. Que no budismo tem a shamatha, tem a mindfulness, que foi muito difundida no mundo. Ainda é. Ainda é, né? Então, é praticamente a mesma coisa. Você senta, você fica imóvel, na posição mais confortável que você conseguir. E qual é a prática? Você vai prestar atenção na sua respiração.
A gente não consegue prestar atenção na respiração e ficar pensando mil coisas. Verdade. Então, o que esse exercício vai trazer? Ele é simples, mas o que ele vai trazer para você? É um foco no aqui e o agora, que é exatamente o que a gente precisa fazer com quem está com crise de ansiedade. Aí a pessoa para e fica prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, olhando para um ponto. Se ela ficar assim em 5 minutos, já vai ajudar bastante. Os pensamentos vão vir, tá? Sim. Ah, eu tenho que pagar tal coisa. Ah, eu tenho que comprar tal coisa. Ah, eu tenho que fazer o almoço. Enfim. Deixa vir, não briga, deixa passar. E aos poucos eles vão acalmando. Parece uma dica boba, mas ela é excelente. O deixa vir e passar. Porque as pessoas começam a lutar que, eu não posso pensar em nada. Aí briga com os pensamentos. E a questão não é essa, né? Outra coisa, os pensamentos, né? Eu vou falar da mente. Eu falo muito isso com os meus pacientes, porque isso tortura muito. A gente acha que a gente é a mente, não é? Nós somos a nossa mente. Na verdade, nós não somos a nossa mente. Eu gosto muito de usar uma analogia da carruagem. Então, eu falo assim, olha, tinha um vizinho que ele tinha uma carruagem linda. E o rapaz olhou e falou, nossa, que linda carruagem, gostaria de ter uma também. E no outro dia, como um passe de mágica, apareceu uma carruagem no portão dele. E ele entrou na carruagem. E a carruagem era linda. Por dentro, o corpo dele se adequava perfeitamente. Era um luxo. Foi feita para ele. Então, tudo ao alcance. Ele se sentiu muito bem lá dentro. Só que em algum momento, ele começou a ficar no tédio, né? Ficou sentado. Aí o vizinho falou, olha, você precisa de cavalos. Então, ele comprou cavalos, adaptou na carruagem e saiu. Só que os cavalos saíram cavalgando e levando ele por pedregulhos, florestas. Foi uma viagem cansativa, porque ele ficou debatendo muito lá dentro, né? Aí, quando ele voltou, o rapaz, olha, eu esqueci de te falar, mas você precisa de um cocheiro. Aí ele foi e contratou um cocheiro. E assim ele seguiu. A viagem ficou muito mais tranquila, porque ele pôde olhar as paisagens, ele pôde curtir o momento, ele viu praias, bosques, cachoeiras. E quando ele voltou, ele estava assim muito pleno, muito feliz. Então, olha só, a carruagem é nosso corpo, que às vezes a gente precisa parar, dar uma ajustadinha nos parafusos, cuidar do nosso físico, né? Sim. Esse corpo que a gente recebeu, ele tem que nos levar até o fim da nossa jornada, né? Para a gente gastar nossa energia vital. Quem está os cavalos? Os cavalos são nossos instintos. Se não controlarmos nossos instintos, né? Ele nos coloca em situações perigosas. E, ao mesmo tempo, eles precisam existir. Eles precisam existir. Eles que nos impulsionam. Porque sem os cavalos, a gente não caminha. Eles nos impulsionam, mas eles precisam ser controlados. Né? Perfeito. Por isso, temos o cocheiro. Então, assim, o cocheiro é nossa mente que está ali no controle. Mas quem é que comanda essa mente? É o ser que está dentro da carruagem. O ser é a essência. O ser é o eu, sou eu. Então, o que acontece? As pessoas muito ansiosas, elas estão muito conectadas, elas acham que elas são a mente, e a mente fica torturando o tempo todo. Aí eu falo assim, olha, quando vier essa voz que fica falando coisas ruins, você quebra ela e, olha, não vou pensar isso. Troca o pensamento por coisas boas. Eu costumo brincar que é um grande glu, 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 e aí você pode quebrar o pescoço dele. Uma maritaca, um paciente falou, vou dar o nome de maritaca. Mas isso é uma analogia que vai muito mais. É linda, muito linda. Você se imagina... Né? Primeiro, quando você fala em carruagem, eu sou suspeita, eu já me imagino Cinderela. Lógico, se é para ser, vamos ser muito. Claro, uma princesa. Já me imagino Cinderela, minha carruagem linda, perfeita. E é ótimo você entender que o instinto precisa existir, sim. Você precisa ter vontade. Se você não tem ganância, você não sai do lugar. Aí você fala, como é que eu lido com essa ganância? De forma controlada, trabalhando, correndo atrás, fazendo por onde, não querendo dos outros. Né? Eu tenho que ter raiva, porque se eu não tenho raiva, também não me mexo, porque a raiva vai me dar proteção, vai me dar o fuga, o lute, vai me dar toda a força para poder enfrentar o dia a dia.
Então, as pessoas, elas têm muito essa ideia. Mulher, principalmente, chega muito no meu consultório com aquela ideia de eu preciso ser perfeita. Eu não posso ter tristeza, eu não posso ter raiva, eu não posso ter inveja, eu não posso. Porque a gente é criado com fecha as pernas, menina, senta direito, come de boca fechada, você não pode... Não, que feio, menina bonita, não fica com raiva. A gente escuta isso uma infância inteira, a gente cresce ouvindo isso. E aqui dentro vai, opa, se não pode, não faço. Eu quero ser uma bela menina. Eu quero ser perfeitinha. Eu quero ser a menininha do papai e da mamãe. E você vai também escondendo muita coisa lá dentro. Isso gera mais ansiedade. Estou errada? Não, porque a pessoa quer se enquadrar dentro daqueles padrões, né, criados pela sociedade, inclusive uma sociedade machista que a gente ainda vive, infelizmente, patriarcal, atendo mulheres que passam por relacionamentos abusivos, mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, estão saindo, né, com a ajuda do processo terapêutico. Aí a gente já entraria num outro assunto que é dependência emocional. Tudo bem, vamos entrar que não tem problema. Quando a gente fala em relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, que hoje se fala muito, não é só apanhar. E isso traz muita ansiedade. Sim. Crise de ansiedade. Isso, já que a gente está falando de ansiedade, está falando de depressão, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, sim, que eu acho que faz muito bem para quem está ouvindo. Porque as pessoas, elas se preocupam muito com a mulher que apanha, né? Com a pessoa que sofre a violência física. Uhum. Mas até chegar na violência física, tem muita violência aí no meio do caminho. Nossa, muito. E assim, já ouvi mulheres falando, né, inclusive nas redes sociais, mas ele... Seu marido é bom? Não, ele nunca me bateu. Mas o cara humilha, o cara maltrata, o cara xinga. Ele coloca ela num estado, sabe? Vai criando uma dependência nela e faz muito gaslighting também, que é o... Você é culpada por eu te tratar assim. Sim. Você que me fez agir assim. E ela realmente começa a questionar se ela está sendo a causadora e acreditar, muitas vezes, que ela está sendo a causadora. E eu digo sempre, o termômetro é a felicidade, né? Você tá feliz ao lado dessa pessoa, essa pessoa tá te fazendo bem, e assim, nitidamente, aquela mulher que tá na tua frente, ela tá sofrendo muito, ela tá fora dela, então ela não tá feliz, né? Agora, é todo um processo para fazê-la entender o que está acontecendo, para que ela tenha forças para sair. Então, para isso, eu recorro também ao meu cronograma de técnicas de reprogramação, porque se essa mulher está se sujeitando a isso também, ela tem questões na infância. Sim. Questões de rejeição, questões de pai que batia. Ou batia na mãe, ou batia na mãe, ou era alcoolista, ou a família. Então, ela tem traumas. A gente vai nas técnicas, esvazia, ressignifica, acolhe a criança interior, que agora é dela, não é mais responsabilidade dos pais. Aí ela se sente mais acolhida. Com isso, a gente vai trabalhando também questões de autoestima. Sim. Você precisa cuidar de você, cuidar do seu cabelo, sair, passear. É todo um processo e demora, tá? Bíblico, porque se eu amar o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, por que eu vou achar que eu consigo realmente amar o próximo? Eu adoro usar essa frase. Mas é verdade, né? Ela é muito importante, porque as pessoas falam, mas eu gosto. Você está se gostando? Eu costumo falar muito para os meus pacientes, para os meus alunos, como que eu te ofereço água se eu não tenho água na minha garrafa? Não é? É simples assim. Se eu não tenho para mim, eu não posso ter para os outros. E aí entra muito mais, porque existem aqueles casos que são tóxicos. E a pessoa está sentindo. Mas existem muitas pessoas, e hoje em dia parece que muito mais, você tem relacionamentos com pessoas que são narcisistas. Então, ela hora nenhuma diz para você, você não é bonita, você não presta. Ela vai te jogando para baixo quando eu sou a prioridade. E a pessoa está num relacionamento extremamente abusivo, sem nem perceber que está. E aí é mais complicado ela mesma entender. Porque quando ela chegou ao ponto de procurar tratamento, procurar terapia, foi porque ela já chegou no limite do limite.
Explica para quem está ouvindo um pouquinho do que ela pode passar, o que ela pode sentir, para que ela comece a ser ponto de alerta, sinalzinho de interrogação. Opa, isso aqui é algo bom para mim ou algo ruim? Olha, essas mulheres normalmente inseridas, né, nesses relacionamentos abusivos, às vezes de longo prazo, esse cara, ele afasta ela da família, normalmente afasta da família, começa a falar mal dos parentes, dos amigos, começa a ter um ciúme excessivo, controlar roupas, onde ela vai, o que ela faz, ou não faz. E ela o doido é que, às vezes, de forma muito sutil, bonitinha. é sutil. Ah, bota aquela que eu gosto. E ela se sente amada, tá? Fica comigo pra gente poder ficar juntinho. Ela sente amada, ele tem ciúmes de mim, ele quer me proteger. Realmente essa amiga não serve. Então ela começa a... Como é que ela começa a identificar? Em algum momento ela vai ficando deprimida. Ela percebe que as pessoas se afastaram, ela percebe que não está feliz, porque ao mesmo tempo que ele manipula, ele também dá carinho, mas aí daqui a pouco humilha, e ela vai se sentindo assim, deprimida. A ponto de, muitas vezes, elas sofrem também violência patrimonial. Sim. Olha, isso aqui quem construiu fui eu, isso aqui é meu. Eu banco a casa, eu pago as contas. Enfim, não importa o que ele faça, casamento é meio a meio, né? Sim. Só que elas se sentem intimidadas. Como é que eu vou embora? Meus filhos, né? Para onde que eu vou com os meus filhos? Pesa muito. Então, muitas vezes ficam presas por conta dessa violência patrimonial, dessa violência psicológica. Tem casos em que eles fazem, né, agressão física. Sim, mas aí é quando chega nos... A agressão física, não que isso faça com que resolva de imediato, porque a gente conhece casos e mais casos onde a pessoa vem sofrendo violência física todo dia, toda semana, durante anos e anos, e só quando acontece algo muito fora do padrão, só quando é um rosto muito machucado, ou quando ela chega a bater no hospital, que alguém fala, nossa, ficou sério. Ou ela pensa, ele vai me matar, né? Aí ou chega a ponto de tentar mesmo, né? Chegar ao ponto de parar. Eu tenho pessoas conhecidas, ex-alunas e tudo, que passaram por casos onde, nossa, ele tentou me matar. Será que agora vai fazer com nossos filhos? Vou ter que dar um jeito. E nunca é por si próprio. É sempre, será que ele vai fazer pelo meu filho? Será que vai machucar meus filhos? Como se também não fosse deles. E acontece. Não que não aconteça no sentido inverso, né? Não que não aconteça uma situação dessa para um homem também. Mas muito menos, né? A gente sabe que até mesmo força física e tudo mais faz diferença. Então, sinais de alerta são muito sutis, porque às vezes coloca aquela roupa que eu te dei. Fica muito mais bonita do que essas aí que você costuma usar. E essas são, sempre com aquela entonação de nojo, de algo ruim. Uhum. Ou, não. Adolescentes, então, é muito comum você ver eles começarem a se afastar do grupo porque eu estou num relacionamento, estou namorando. Não preciso mais sair com ninguém, não posso mais ver ninguém, não tenho mais atividades em grupos, porque a pessoa tem necessidade, sim, nós somos feitos para viver em sociedade. E os adolescentes começam a se isolar no casalzinho porque ele não quer mais sair com o grupo, ele não quer mais estar em convívio com os outros, porque ele a ama, ele a quer só para ele. E a menina, principalmente que ainda não tem um parâmetro para isso, vai falando, que coisa ele mais me ama, linda, né? como eu estou apaixonada, ele me quer só para ele. E esse me quer só para ele, nossa, vamos botar aqui, ó, aspas enormes. Ele me quer só para ele naquele momento ou o tempo todo? Porque não é só adolescente que faz isso, a gente vê muito adulto fazendo, que me assusta muito mais. Porque já tem uma vida, já tem alguns parâmetros, mas tudo bem, a sensação de estou apaixonada é inebriante. E quando você começa a entrar nessa ideia de que eu não saio mais, tem gente que deixa de trabalhar, eu não saio mais, Sim. eu não vou mais para lugares, eu não falo mais com família, opa,
Olha lá, um monte de sinalzinho. Exato. Exato. Né? Aquele monte de, opa, peraí. Só que quando você está nessa ideia de eu ainda estou muito apaixonado, eu ainda estou, aí a pessoa, eu brinco, né, que as pessoas estão em síndrome de Estocolmo. Elas estão ali apaixonadas pelo carcereiro. Então, como é que eu faço? Quem que indica? Quem que mostra? Quando você estava falando do casal, né? Como é que a mulher começa a identificar que está vivendo um relacionamento abusivo ou a menina adolescente, né? Ela precisa pensar assim, esse relacionamento tá leve? Eu passo 2 dias bem com ele e 5 ruins, então isso já vai dando um termômetro ali para a pessoa ligar o alerta. Identificou que os momentos de briga, os momentos de tensão são muito maiores do que os momentos felizes e de carinho, de atenção, liga o alerta, porque esses momentos de carinho eles podem ser manipulação, né? E o que é importante? É pedir ajuda. Porque, às vezes, até assim, uma amiga íntima, um amigo íntimo, alguém da família que você confia, procure alguém para desabafar, alguém vai te dar um direcionamento, ou vai ao médico, conforme você falou, né? Vou fazer uns exames para ver se está tudo ok. E aí o próprio clínico, se perceber que você está deprimida, você comenta, olha, não estou vivendo um momento bom, estou meio deprimida, estou confusa, vai te encaminhar para um psicólogo. E socorro é socorro, você pode pedir em qualquer lugar. Socorro é socorro. Então, porque você tá inserida dentro de um contexto que é difícil você ver o que está acontecendo. Então, Sim. Quem está de fora vai ter uma visão e vai poder te dar um alerta. Olha, cuidado porque você está num relacionamento abusivo, precisa de ajuda, vamos lá. O importante é pedir ajuda e não pensar assim, mas eu tenho que mostrar para a sociedade que eu vivo um casamento maravilhoso, tá tudo bem comigo. Aí fica aguentando, né? Até porque lindo na fotografia, Isso. Lindo na rede social, não significa que está lindo para você de verdade. Exato. Significa que está te fazendo bem. É claro que a gente não vem aqui para falar para as pessoas, olha, separem. Acabou, hein? Não é isso. Até tem muitos casais que me procuram para terapia de casal, sabe? Sim, às vezes para poder dar certo. Às vezes é só uma questão de ajustes, forma de falar, que às vezes quer comunicar com o parceiro, aí comunica de forma agressiva. Então eu gosto muito de trabalhar também a CNV, que é a comunicação não violenta. Então eu digo, olha, você pode passar o mesmo recado para a pessoa de uma forma mais eficaz. O que você prefere? Você não quer atingir um objetivo? Então, na comunicação não violenta, você não julga, você trata o outro com empatia, mesmo que ele estiver errado. Né? Isso acontece, a gente fala lá em casa que brigar coisas grandes, o casal se junta para brigar junto, mas o pequenininho, né, de novo a toalha molhada em cima da cama. Tudo bem, já pediu 1000 vezes, pede 1001. E você me fez lembrar de uma parte do livro em que a mãe chega em casa com o filho da escola e o garoto espalha tudo, sabe? Uhum. E ele dá um exemplo dos 2 tipos de comunicação. Ela pode virar para ele e falar, poxa, você está bagunçando a casa toda, eu estou muito irritada com você, você é um bagunceiro, né? Aí a criança, né, já tranca a cara, ou o adolescente, ai, que saco. Adolescente, então, que é um ser abduzido. Adolescente, então, ser abduzido. Aí, se ela chega e fala assim, que a CNV ela usa 4 componentes, né? Que é a observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, ela vira e fala para ele assim, meu filho, eu entendo que você está cansado, acabou de chegar da escola, a mamãe também, estou preparando o almoço. Mas quando eu vejo que você espalha tudo, eu fico triste. Porque precisamos ter uma casa organizada. Você não gosta também? O que você acha de quando você chegar, você levar todas as suas coisas para o seu quarto? Muito mais gostoso do que mas já espalhou tudo? A mesma coisa com o marido, né? Com a esposa. Olha, meu bem, eu entendo que você está estressado ou estressado do trabalho, mas quando você fala dessa forma comigo, eu fico triste, porque a gente tem uma relação tão boa há tantos anos, né? Precisamos estar num ambiente tranquilo. O que você acha da próxima vez você me chamar no cantinho e conversar? A gente senta e conversa. E o maravilhoso é que
Isso é um treinamento. É um treinamento. Eu falo, pessoal, meus pacientes, eles fazerem até cola. Pratica, leva uma colinha, escreve os 4 componentes e treina. A pessoa não vai nem saber, mas você está fazendo um teste. E vai treinando. E sempre dá resultado positivo. Se a gente treina na academia, a gente treina emoção, a gente treina a mente, a gente treina tudo. E é isso que faz grande diferença, porque o estresse vai vir da rua, sim, vai vir do trabalho, sim, vai vir daquela fechada que você tomou no carro. E é justamente na pessoa mais próxima que você acaba descontando. É sempre no filho, no marido, numa esposa, num cachorro, no ser mais próximo, naquele que convive com você. Então, se você aprende a treinar, fazer diferente, olha que diferença de vida, que diferença de convívio que eu vou ter com essa pessoa. Então, não hora nenhuma a gente está falando assim, deu ruim? Separa, joga fora. Porque as pessoas acabam entrando muito nessa ideia de que, então se não está dando certo, puxa vida, eu gosto. Eu ainda quero estar bem, eu ainda quero estar junto. Não é tão tóxico assim, mas está tendo estresse, está tendo problema. E tem técnicas para o casal, para uma pessoa, mesmo que seja separado, tentar fazer, ir mudando. Porque se não está bom, não significa que já acabou, já estragou, mas que pode ficar muito melhor. Tem como recuperar, né? Eu tenho uma amiga que fez uma coisa que eu acho linda, 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 linda. Ela, depois de filhos, morando junto, trabalhando na mesma coisa que o marido, trabalhando, né, com as mesmas atividades. Ou seja, eu acordo junto, eu vou para o trabalho junto, eu vou para a academia junto, eu volto para casa junto, eu durmo junto. É tudo muito junto. Chega uma hora que você já não fala mais nem de você. Então, ela estipulou a sexta-feira do namoro. Toda sexta-feira, muito bom. Eles ficam entre eles dois e eles estão proibidos. É lógico que no início ela disse que era complicado. No início eles conversavam, falavam de filho não. Conversavam, falavam de trabalho, não, trabalho não. Então, conversa de quê? Não sei. A gente senta e almoça, a gente senta e janta, a gente sai para dançar, não tem problema. Mas eles foram se readaptando e se reconquistando. Então, toda sexta-feira, não é o dia da família, não é o dia dos filhos, não é o dia do problema. É o dia do casal. É o dia do namoro. Isso aí. E precisa ter. E aí você vai jogando, muitas vezes, depressões fora, porque elas vêm de adaptações, se livrando de ansiedades, porque você está gerando a perspectiva de algo muito ruim lá na frente, que você, fazendo técnicas, consertando, você deixa de ter. O que é mais? E o que você está falando é muito importante, porque isso tudo que você falou, acredito que se baseia também na comunicação. Né? O tempo todo. Um casal que chega e conversa, precisamos ter a noite do namoro. É comunicação. Né? E a comunicação é muito importante em tudo na sociedade, Sim. Nas instituições, nas escolas, nos relacionamentos. E se você sentar para conversar, né, uma boa comunicação, uma comunicação não violenta, certamente você terá êxito. Eu falo muito para os meus pacientes, né, principalmente para as mulheres que chegam muito angustiadas e ansiosas, porque percebem às vezes que o marido está distante ou que o namorado está distante. Os homens, eles falam menos, né, do que nós mulheres. Sim, porque então, a gente quer logo partir para o vamos resolver. Então, elas ficam deduzindo o que a pessoa está pensando. Isso é muito sofrimento. Aí eu digo o seguinte, olha, o que você acha? Qual é a dificuldade de conversar? O que você acha, ao invés de você criar coisas na sua mente sobre o que ele está pensando, o que ele está querendo fazer, né? Você sentar com ele e colocar de uma forma tranquila. Olha, eu percebo que você está distante, eu gosto muito de você, o que está acontecendo, fala para mim. Mas de uma forma amorosa, né? De uma forma carinhosa. Eu brinco lá em casa, até porque tenho a filha adolescente, eu brinco que mulheres fazem fanfics constantes na cabeça. Então, assim, chegou caladão, tá com raiva de mim. Aí você fala, será? Você perguntou? Não é? Você sabe o que é? No lugar de achar que tá com raiva de mim, será que não dá para descobrir? Às vezes, deu uma topada ali fora.
E aí precisamos, nesse momento, trabalhar a autoestima, porque o que está fazendo com que ela se sinta tão insegura? Exato. Né? Porque às vezes tem medo, será que ele vai terminar comigo? Será que ele vai me deixar? Aí voltamos àquela questão de que pode essa insegurança toda pode ter gatilhos lá da infância, Sim. questões de rejeição, como é que era a relação com o pai, com os familiares, né? Ela se sentiu amada, ela se sentiu protegida, então pode estar trazendo isso e atrapalhando o relacionamento. Então, aí começa todo um processo também de identificação. Por que toda essa insegurança? Por que todo esse ciúme? Por que todo esse desconforto? Aí começa a cobrar muito do outro e começam as brigas. Aí eu falo assim, olha, se você quer resgatar essa relação, você precisa partir para o lado positivo. Sim. Porque se você reforça na relação o negativo, você está ganhando mais do negativo. Então, veja bem, tu quer resgatar? Tu quer ficar? Então, procurar as palavras corretas, tirar o foco, colocar o foco no positivo. Vamos ter a sexta do namoro, vamos passear, vamos ver um filme, comer pipoca. Como é que foi seu dia, né? Tá tudo bem com você? Porque relação é meio a meio, né, Cris? Exatamente. Não posso só querer receber, eu preciso doar também, né? E aí me lembrei daquele livro As 5 Linguagens do Amor, né? Oh, excelente. Meu amor, nós vamos ter que encerrar, infelizmente, porque a gente tem assunto aqui para dias. Agradeço demais você ter vindo. É bom que vocês percebam que existem formas, técnicas, terapias preparadas para ansiedade, para depressão, para um bom cuidado, para um bom relacionamento. Ele pode ser feito, sim, individual, pode ser feito em casal, pode ser feito em família inteira, ou seja, o casal, os filhos, ou os companheiros, as companheiras, porque também não é porque o tratamento é para dois, que tem que ser um homem e uma mulher, mas tem dificuldade, precisa ter entendimento, precisa entender. E precisando, qual o telefone? Meu telefone é 22 999 32 29 56. Arroba? Raquel.moser. Você me encontra no Instagram. Facinho, Também facinho. tem minha landing page no Google, é raquelmoser.com.br. Não tem como não me achar. Não achar. Atende online também? Atendo online, com certeza. Porque o vídeo... Presencial e online. E o vídeo vai para fora, vai para muita gente. E às vezes a pessoa fala, nossa, gostei tanto desse bate-papo, quero falar com elas e não sei... Agora, se eu preciso ir a Friburgo, não precisa. Vocês podem entrar em contato, que a gente atende online, com certeza. Isso aí. Muito obrigada por esse momento maravilhoso com você. Estar com você é sempre muito prazeroso. Eu que agradeço mesmo de coração. Foi muito bom. Meu amor, agradeço de verdade. É um bate-papo sempre muito bom. Sim, eu trago amigos, sim, porque a gente vai conhecendo ou no meio do trabalho, ou vai conhecendo em atividades diferentes, gerando amigos que trabalham muito bem. E a gente precisa trazer para vocês. Por isso, por favor, curtam, se inscrevam no canal. Podem fazer perguntas, ela com certeza responde. Se ela não puder responder, eu respondo. E estamos aqui para isso, para dar alertas, para fazer vocês se entenderem, para fazer com que vocês mostrem para o mundo que existem formas gostosas da gente viver muito bem. Mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada, Patrícia, e até a próxima.